Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus! Saúde, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, como prometido, estou fazendo esta live começando agora às 10 da noite, que eu tive problema aqui com o meu PC, não é novidade, coisas de pobre assim mesmo, só dá dor de cabeça, tem que sempre estar arrumando. É uma benção, graças a Deus, saúde todos amados com a gloriosa paz, que Deus possa estar abençoando sua vida, sua casa, que Deus possa estar levando ao seu lar alegria, felicidade, saúde e muita paz, em nome de Jesus, tá bom? Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para que nós transmita, uns aos outros, paz, alegria e saber que verdadeiramente com fé nós alcançamos todas as coisas, Graças a Deus. Como prometido, quero saudar até os irmãos aí de Minas Gerais, Corinto. Deus abençoe os irmãos de Corinto. Aí em Minas Gerais, hoje está um frio aqui, aposto que em Minas aí não está frio assim, Mas aqui, rapaz, aqui está gelado, viu? Eu tirei o capuz porque fica chato, pregar, falar da palavra de Deus, fofocar de Cristo, que a conversa é coberta, Não é bom, É bom nós obedecer a palavra, como ela mesmo está nos estipulando para que nós obedeça, Então, eu tirei, para não ficar fora, da graça, Graças a Deus, Que Deus abençoe os irmãos aí de Corinto, que Deus possa transmitir aí cada vez mais paz, alegria, vitória, em nome de Jesus. A luta vem, mas ela vem só para nos dar galardão, vem só para mostrar para nós que com fé nós vencemos tudo, todas as coisas, tudo. A fé remove montanha, como diz a palavra, Graças a Deus por isso. Quero saudar a todos aí, os amados irmãos, minha irmã Elizabeth, a missionária Elizabeth, minhas sobrinhas Luana e Liginha, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? E todos os seus aí, em nome de Jesus, seus esposos, tudo em geral, tá? E o pastor também, o pastor Jorge, Deus que abençoe aí, graças a Deus, Deus que derrame ao nosso irmão João Cordeiro, Deus que derrama paz, força, e derrame cada vez mais ao irmão resistência, força, para vencer as dificuldades aí que vem na nossa vida para todos nós, Deus abençoe também irmão Jolos, Deus que derrama força, graça e poder neste lugar em nome de Jesus, Que possa sanar aí suas dores, suas dificuldades, tá bom? Deus que abençoe a nossa irmã Elisângela, Deus que abençoe a nossa irmã Maria e os demais irmãos aí que eu não recordo o nome agora, tá? Deus que possa derramar cada vez mais vitória, força, em nome de Jesus, tá bom? Também quero saudar os irmãos lá de Itaquaquecetuba, todos os demais aí em nome de Jesus, também ao pastor Felipe, Orlando, a sua esposa Suzana e os demais da família e todos os demais irmãos. Gostei muito aí de ir ali no sítio do nosso irmão. Deus que abençoe aí os nossos irmãos aí, a irmã evangelista, a sua esposa, a missionária e os demais aí. Eu fiquei muito contente, muito satisfeito daquele passeio maravilhoso. Espero voltar aí novamente aí para dar umas pescadinhas aí na lagoa, Graças a Deus. Deus que abençoe os demais irmãos aí de Itaquaquecetuba. Também quero saudar os amados irmãos de Suzano. Família, Tudo é família. Minha tia Lourdes, Maria de Lourdes Delmiro, Deus que abençoe poderosamente, tá bom? A minha titia, eu creio que Deus está dando sustância, força, tá? Em nome de Jesus. E derrame a sua graça e sua luz, sempre como sempre tem derramado aí
na missionária Lourdes, Maria de Lourdes. Deus que abençoe minha tia. Eu também, em nome de Jesus, peço-lhe a bênção, em nome de Jesus, tá bom? Deus que abençoe a minha prima Zuleide, Lucilene, Alcidão, Ayrton Delmiro, né? E todos os demais irmãos aí, em nome de Jesus, tá bom? E os demais irmãos aí, em nome de Jesus, da Igreja Exército de Deus, no comando de Cristo. Deus que abençoe também ao pastor da igreja aí, né? Que é o esposo da minha prima Zuleide Delmiro. Deus que abençoe aí ao pastor. Eu sempre esqueço o nome dele. Jesus tem misericórdia. Não é difícil, mas eu estou esquecendo tudo, né? Sei que é Brandão, né, Brandão? Deus que abençoe aí em nome de Jesus, tá? E que derrame força, que derrame cada vez mais a graça divina na vida de vocês, tá bom? Que vocês possam aí ter cada vez mais a providência divina de levar essa obra aí que foi levantada também com muita força, com muita oração, com muito jejum. Eu sei, tá bom? Amém? Deus que abençoe aí a Igreja Exército de Deus, no comando de Cristo aí, de Suzano. Amém? Deus que abençoe. Jardim Revista, né? Jardim Revista. Eu morei lá no Jardim Revista, amém? Deus que abençoe aí em nome de Jesus. E os demais irmãos aqui de Mogi das Cruzes em geral, amém? Deus que abençoe. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos, continuar falando, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, mas eu gosto muito de falar do Evangelho de Cristo, eu gosto de falar do tempo da graça, eu gosto de falar do meu Salvador e do meu Mestre, que nos governa, que nos orienta e que nos dá a direção do dia a dia da nossa vida, né? Porque sem Ele, verdadeiramente não iremos a lugar nenhum. Muito pelo contrário, cairemos num profundo poço, profundo e sem saída, porque a única saída só encontramos nos braços de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Estou planejando aqui fazer algo diferente, né? Já tentei aqui, por isso que eu demorei um pouco mais, que eu tentei entrar no Face, fazer pelo Face direto, para que as pessoas pudessem entrar e conversar comigo, mas o meu PC aqui parece que não tem muita força e capacidade de gerar imagem e ao mesmo tempo passar arquivos, né? Que eu gostaria de jogar arquivos, gostar de passar pastinha e tal, e não subfazer isso. Então, vou no normal aqui mesmo, né? Até quando o Senhor me dê graça em que eu possa fazer uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais clara. Amém? Amém. Mas eu vou passar aos irmãos aqui uma leitura, da qual verdadeiramente eu gosto muito de meditar, porque verdadeiramente sem a unção, sem estarmos ligados verdadeiramente na videira verdadeira, como disse lá em João, né? Nunca conseguiremos vencer nada, nem nós mesmos. Quando eu falo não vencer nada, eu quero dizer a nossa ansiedade, a vencer a nós mesmos. A primeira coisa que nós temos que vencer, nós temos que lutar, não é contra os outros, contra a opinião dos outros, mas nós temos que lutar contra a nossa própria natureza. É verdade. A primeira guerra, a primeira luta que nós temos que ter para alcançar verdadeiramente a unção, a graça e o perdão, a força, a primeira guerra que nós temos que cometer, que nós temos que ter, de verdadeiramente ter, é lutar contra a gente mesmo. Está entendendo o mistério? Dá para entender? Para poder nós compreender nosso próximo, nós primeiro precisamos se compreender. Está captando? Pois aprendi isso com Cristo, estou aprendendo isso com o Senhor. É por isso que a cada dia a gente vai modificando, a gente vai mudando e vai se reconhecendo. Porque sem o discernimento do Espírito Santo, ninguém chega verdadeiramente à certeza de que está no caminho real, verdadeiro. Porque todo mundo sabe, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também disse que aquele que quer ir após ele tem que se negar a si mesmo. Está captando? Pois é isso que o Senhor nos instrui e nos ensina. A primeira guerra, a primeira luta espiritual que nós temos que cometer, que lutar, é contra a nossa própria carne, nossa própria natureza, nosso próprio pensamento, nosso próprio entendimento, porque verdadeiramente quem nos dá clareza
da real salvação em Cristo Jesus é o Espírito Santo da verdade. Como Jesus mesmo disse, ei que eu enviarei o Espírito Santo que semear testemunha de mim dentro de cada um de vós. Então é Ele que grita, é Ele que fala, é Ele que nos agita, é Ele que nos emociona, é Ele que nos dá a verdadeira clareza do que é servir ao Senhor. Não é servir a nós mesmos, aos nossos desejos, a nossa ansiedade, o nosso querer. Vejo tanta gente falando, eu quero ser rico, quero ser próspero, e acha que ser rico e ser próspero é agradar a Deus. A promessa de Cristo não foi essa. A promessa dele foi, ele disse que ia nos livrar de ir para o inferno. A promessa dele foi que nos levaria para o céu, para a vida eterna com o Pai. Amém? Então eu vou entrar agora numa passagem, e eu vou passar, não sou sábio em mim mesmo, não tenho cacuete nenhum de pregador, sou evangelista, debaixo da graça do Senhor. Faço somente aquilo que o Senhor me toca o coração ou a mente. Não planejo nunca nada quando eu vou falar das obras do Senhor. Venho totalmente vazio, cru, sem fazer leitura, sem nada. Aquilo que o Senhor enviar, aquilo que é dado no mesmo instante. Porque é assim que o Senhor me usa. É assim que Ele me põe entendimento. Não vou dizer a todos que eu sou o dono da verdade, que eu estou certo. Não. Porque a cada pessoa, Deus dá uma forma de trabalho. A cada servo, a cada obreiro, a cada ovelha dele, Ele é que estipula a maneira de trabalho de cada um. Está entendendo o mistério? Por isso, estou apenas divulgando, como ele mesmo disse, anunciar o Evangelho, da maneira em que eu vos passo. Então a cada pessoa Deus dá uma maneira, uma forma de trabalhar. E a mim Ele deu essa forma. Se é aceito por um, por outro e por outros não, é Ele que responde por mim. Amém? Não sou eu. Porque na verdade, a gente não pode querer representar o nosso entendimento, o nosso querer, o jeito de eu gostar, ou a maneira que eu acho certo. Não. Eu tenho que ser instrumento do meu patrão, do meu Senhor. Ele me trata como servo e depois me trata também como filho adotivo. Adotou-me como filho. Tenho que obedecer à instrução dele e não o meu querer, meu entender, o meu jeito, o meu gostar, nada disso. Tem que servir à vontade dele. E a vontade dele é que verdadeiramente eu trabalhe desta forma, que eu demonstre ele nas falas, na maneira de ser, né? E cada dia ele vai nos transformando, amém? Assim como ele fez com o nosso irmão Paulo, que era um homem autoritário, era um homem que verdadeiramente zelava pela lei. E é essa passagem que eu irei passar agora. Mas eu vou passar de uma maneira, não vou ler, eu vou aqui passar a Bíblia falada e vou falar acima dela, para que dê melhor entendimento aos irmãos, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir a Bíblia falada em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, deixa eu pôr aqui, graças a Deus, é sobre a passagem de Paulo, amém? Vamos lá. Oh, glória! Atos, capítulo 9. Durante todo esse tempo, petição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por terminá-los. Eles Petrote de divisão para apresentar a Jesus, de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, o homem poderia prendê-los. Oh, glória! Ele partiu. Aleluia! Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz. Graças a Deus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aleluia! Ele perguntou,
Quem és, Senhor? Graças a Sou Deus. Jesus, aquele que você Persegue. era o que Aleluia. se Oh, na Jesus, cidade. misericórdia. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. É Quando verdade. se Aleluia. levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Prossegue, Eles porque o poder tiveram de que Deus levá-lo é a Damasco inabalável. pela mão. Ele continuou cego por 3 dias e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Aleluia. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias. Ananias. E o Graças a Senhor Deus. lhe disse numa visão: Ananias. Sim, Senhor. Ele respondeu. Graças a Deus. Já pensou? A missão de Ananias. Já pensou, irmão? Será que nós não teria medo também? Saber que era um homem que matava. Era um homem que trazia carta já do governador, né? Para matar todos aqueles que eram seguidores de Cristo. Ele estava com ordem para isso. Ele foi ali para isso. E Ananias temeu, né? Quando o Senhor, através do Espírito Santo, tá vendo? Olha aí, novamente o Senhor trabalhando. Ele não mudou. Ele é o mesmo que operou neste dia na vida de Ananias, na vida de Paulo. Mas hoje em dia nas igrejas não estão dando mais importância para o Espírito Santo. Não. O problema das igrejas agora é buscar mais emoção, barulho, pulo, como que é? Extravejar, né? Gritar, como se fosse uma vazão de euforia. E servir a Cristo não é isso. Não é isso. Sem o Espírito Santo, ninguém chegará verdadeiramente ao arrependimento de seus pecados. Não sairá da ira de Deus, porque servir a Cristo não é emocional de maneira nenhuma. É transformação de vida. Captou? Vamos ver se eu consigo continuar ouvindo a história que eu passar para vocês. Porque sempre é assim, né? Quando queremos fazer algo ao Evangelho, a favor de Cristo, as coisas dão falha, o aparelho para. É verdade. Vamos lá, mas eu vou tentar aqui, né? Vamos ligar de novo, ver se ele fala direito agora, em nome de Jesus. Vamos continuar ouvindo aí, se dá para nós ouvir, né? Vamos lá. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Acabou de ter um sonho em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou. Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Tá vendo, irmãos? É isso que Jesus disse: não temei aos homens matar a carne, porque depois eles não sabem o que fazer com o Espírito, não tem poder sobre o Espírito. E quem é o homem que não teme a morte, né? Só aqueles que verdadeiramente têm a vida garantida nas mãos de Cristo. A carne da gente é falha, é fraca. Ananias temeu, viu só? Escutaram aí? Mas quem foi que colocou nele coragem para ir lá e impor a mão sobre um homem tão poderoso que na época era Saulo? Amém? Vamos continuar ouvindo em nome de Jesus. Mas o Senhor disse: não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre judeus, outros povos e reis. E agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu, achou a casa
impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Aí está a chave. Espírito Santo da verdade. Está entendendo, irmãos? Olha só, veja só, foi a primeira providência a ser tomada na vida de Saulo. Viu aí qual foi a primeira providência? A primeira providência que já fez com que Saulo entendesse a salvação foi já receber o Espírito Santo da verdade. Está entendendo o mistério? Aí caiu até a escama do pecado, que é a escama que estava sobre seus olhos, a cegueira que estava em seus olhos, significa isso. Abriu-lhe o entendimento, abriu-lhe verdadeiramente a ciência dos mistérios de Deus. E desde aquele momento, ele reconheceu o seu Salvador. É muito importante a pessoa dar prioridade ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que é a luz. Jesus é a luz. E Ele disse que aonde está a luz, a escuridão não prevalece, de jeito nenhum. Está compreendendo? E escuridão é essa? A compreensão, entendimento, discernimento, sabedoria, visão do futuro, e não se prende de maneira nenhuma em fábula, em mentiras e verdadeiramente ilusórias. Está entendendo o mistério? Por quê? Porque o colírio de visão eterna já está sobre os olhos, sobre o coração, sobre a mente. Está entendendo? E aí ninguém pode mais lubriar ou enganar. Está entendendo? Porque aquilo que a gente põe de sincero no coração, verdadeiramente agrada ao coração de Deus. Evangelho é simples. Evangelho é crer. Evangelho é confiar. Evangelho é se dedicar. Evangelho não é se mostrar. Não é querer ser o bom. Não é querer ser o doutor da lei. Nada disso. Se fosse assim, Paulo, olha só, era um homem estudioso. Era um homem da lei. Um homem de autoridade. Olha só a comparação com Pedro. Pois é, vamos chegar lá. Veja a comparação com Pedro, que era analfabeto. Pedro, diz a Bíblia, que ele não sabia ler, ele não teve escola, estudo. Mas veja a verdadeira graça, veja a unção, veja a que ponto chegou debaixo da graça de Deus, a maravilha que Deus operava sobre suas palavras, sobre suas mãos. Está entendendo o mistério? Por isso, não é importante, não é o teu dinheiro, banco, conta, carro novo, casa, mobília, mostrar roupas chique, beleza, riqueza, anéis, brincos, sei lá, colares. Não, não é nada disso, é importante. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Nada é para sempre. A única coisa que é para sempre, verdadeiramente, é a vida nas mãos do Senhor. Entenderam o mistério? É isso que eu estou te passando. Segurança de vida está em Cristo. Porque essa carne vai ao pó, mas o Espírito retornará ao Criador, ao que criou o Espírito. Sem Espírito, esse caco aqui não anda, não fala, não olha, não vê. Vira que nem um bonequinho de barro duro esticado no chão. Mas com o Espírito ele fala, ele anda, ele discerne. Está entendendo o mistério? Mas voltará para Deus. Estamos aqui para sermos reciclados da morte para a vida. E quem pode nos reciclar é só aquele que já passou pela morte e hoje vive eternamente. E ele disse: Ei, desperta! Ei, neste mundo
tereis aflição. Mas, entenda uma coisa, eu venci o mundo, vós também vencerá, se confiar em mim, ele disse, Jesus. Está entendendo o mistério? Ele disse também que eu vou para meu Pai, mas eu nunca vos deixarei órfãos. Está entendendo? Ele está conosco todo o tempo. Nós é que não estamos todo o tempo ligados nele. Que estamos mais preocupados com a barriga vazia, com o dinheiro que não tem, com o luxo que eu quero alcançar, privilégios com os amigos, conquista. Olha, as coisas mais importantes que eu tinha em minha vida, tenho muitas coisas importantes ainda, meus filhos, tenho minha esposa, meus filhos, tem aquilo, a gente tem que valorizar a família. Mas o mais importante na nossa família, que é a árvore genealógica, que é a mãe e o pai da gente, eu não tenho mais. Está captando? Quer dizer, Deus já levou, quer dizer, era o tesouro que eu tinha, era o meu, como eu posso dizer, o meu travesseiro, onde eu estava, às vezes, sufocado de problema e tal, chateado, e mesmo que eu estivesse intrigado com eles, e eu buscava eles, orava, pedia oração para eles, eles oravam por mim. Está entendendo o mistério? Por quê? Porque agora eu não tenho mais esse travesseiro, não tenho mais a quem buscar, não tenho mais aquela confiança de falar minhas falhas e fraquezas, que meu pai e minha mãe não iriam me detonar para a rua, né? Às vezes, né? Sei, tá entendendo? Mas me entendiam, me davam conselhos, me oravam por mim. Quer dizer, a pessoa que você ama, disse Jesus, se amar mais do que a ele, não é digno dele. Tá entendendo o mistério? Por quê? Porque é ele que dá a vida para a pessoa que você ama, para os seus pais, para você, é ele que dá. Então primeiro tem que ser direcionado tudo a ele. Está entendendo o mistério? Pois é, hoje eu me sinto órfão de pai e de mãe, mas tem um pai, descobri um pai maior. Por quê? Às vezes a falta, às vezes a procura e não achar, olhar para cima e dizer, só sobrou o Senhor. Você faz agarrar mais e abre mais o entendimento. É por isso que às vezes o Senhor leva as pessoas, leva o servo, o vaso, a vaza, né? Leva o obreiro ao deserto. Porque é no deserto, quando a gente sente o coração apertado, que a gente olha para um lado e para outro, só vê barranco, não vê uma luz. É aí que você vê Jesus. Está entendendo o mistério? Vamos continuar ouvindo. Vou tentar ouvir mais uma vez. Vamos tentar ouvir aqui mais uma vez a Bíblia falada aqui para mim poder, com você aí, analisar também junto, tá bom? Vamos lá. Mal o discípulo acabou de falar. Algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado. Oh, e glória. depois participou de uma boa refeição. Aleluia. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs mãos à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Mas o povo se mostrava redio, sem saber se podia confiar nele. Lógico. Pois diziam, ele era um matador. não é esse o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender, levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas as suspeitas não detiveram Saulo nem por um minuto. Seu ânimo era crescente e deixava desconcertados os judeus adquirida de Damasco com seu esforço para provar que Jesus era o Messias. Remove montanha. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo. A inveja. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro, na esperança de capturá-lo. Por isso, certa noite, os discípulos o ajudaram na fuga, descendo pela muralha dentro de um cesto. Está aí o exemplo, ninguém vence sozinho. Tem que ter Saulo união. procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele.
Lógico. Não confiavam nele nem um pouco. Graças a Deus. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o Barnabé. apresentou aos apóstolos. Aleluia. Ele defendeu Saulo contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco, e como arriscara a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Tá vendo, irmãos? Ninguém vence sozinho. Tá entendendo o mistério? Deus nos chamou para fazermos irmãos, amigos. Hoje em dia está tão difícil que a grande maioria aí só estão querendo se salvar a si mesmo. É atrás das pessoas, ou mesmo se oferece como amigo apenas com interesses ocultos, sem o real valor do evangelismo, de evangelizar, de buscar almas, de sincero coração aberto para glorificar o nome do Senhor. A maioria das pessoas servem a Deus apenas por conformismo, não tem compromisso, está entendendo? Com a alma, não tem compromisso verdadeiro com as almas, falham, promete, não cumpre, promete as coisas, anuncia e depois renega, depois finge que esqueceu, e Deus está só do lado de cima olhando, e nisso está emporcaiando o Evangelho de Cristo, que é genuíno, verdadeiro e poderoso para curar, libertar. O Senhor nos chamou para nós ser luz. Ele disse: ide pregai o Evangelho. Está entendendo? Ide aos enfermos e curai os enfermos, expulsai os demônios. Não vê ninguém buscando mais isso. O povo está se endemoniando aí com K9, com crack, com cocaína, homens aí que estão verdadeiramente deixando o coração cada vez mais na mão de Satanás, se achando dono da mulher. A mulher não quer, ele mata ela, outros matando o filho. E os varões se diz que estão debaixo da graça de Deus, não vão atrás disso, não vão orar, não vão interceder, não fazem nada. Só estão buscando seus próprios interesses para si mesmo. Quero ver minha igreja cheia, então não precisa fazer isso, não precisa daquilo. A igreja enche com emoção, com canto, com louvores. Vamos colocar banda, vamos colocar luzes, vamos colocar jogo, pisca-pisca, vamos chamar o povo para dentro. Mas a obra do Senhor não é show. A obra do Senhor é verdadeiramente limpeza, purificação. A obra do Senhor, ela está aí, o Senhor nos enviou para levar a luz, para levar a verdade, não levar fantasia, heresia, hipocrisia, porque isso aí não faz mal, aquilo também não faz mal. Esse povo cretense aí, esses crentes antigos, estão aí com doutrina, estão aí querendo privar o povo, isso é coisa de religioso. Pois é. Verdadeiramente as misturam muito as coisas. Está entendendo? Misturam demais as coisas. Verdadeiramente ser religioso demais ofendem. Ser religioso demais, e tem muitos que são religiosos, mas a religião é profana, né? Mas nós temos que ter, pelo menos em nós, a sensibilidade de buscar em Cristo o real valor do Evangelho dele. Porque nós somos chamados por ele para levar o quê? Verdade, não heresia. Doutrina sim, ele tem doutrina sim. Ele mesmo diz: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso é a doutrina. Não andarás com falso testemunho, não julgarás teu próximo. Isso é doutrina. Não entendendo? É uma doutrina, é um mandamento que nós temos que cumprir. Isso não é religioso, isso não é cretense, isso é realidade bíblica. Amai seu próximo como a ti mesmo. Se você não quer o mal para si, não faça ao próximo. Isso é mandamento, isso é doutrina. Está entendendo? O Senhor nos chamou para somar e não para dividir. Eu não quero ser mais, não podemos nunca ser maior do que o nosso próximo. Nós não queremos nunca, temos que pretender em nós, nunca querer ser mais do que os outros. Mesmo que a gente tenha debaixo, mesmo que a gente tenha coberto de razões
o outro está se achando melhor, amém, vamos interceder. Temos um advogado. E esse advogado verdadeiramente é justo e não falha, entendeu? Então para que bater boca? Para que eu discutir? Se o advogado das nossas causas disse que tudo ele vê, tudo ele sabe e tudo ele entende. Então, vamos em frente. Deixa o cheio de razão aí falando, deixa o que se acha certo aí no seu caminho, vamos nós embora. Está entendendo o mistério? É isso que o Senhor quer de nós. Para que nós não contendem, não haja com indisciplina e assim por diante. A gente é fraco. Está entendendo? Eu mesmo sou fraco. Na minha naturalidade, eu sou fraco. Na minha natureza. Porque se a pessoa grita ao meu ouvido algo que eu não cometi, e a pessoa está dizendo que eu cometi, o sangue ferve, sobe na cabeça, quando eu vejo eu estou perdendo a graça. Para evitar, a gente o que faz? Jesus disse, correi da tentação. Está entendendo o mistério? Isso é verdadeiramente procurar em Cristo sabedoria, para não pecar, para não errar. Jesus disse, irai, mas não pecai. Se eu estou sentindo que eu vou irar e vou pecar, é melhor fugir. Meu pai que sempre tinha um ditado que dizia, meu filho, mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Está entendendo? Porque enquanto estamos aqui, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? E tudo está nas mãos dele. Então ele sabe o que faz. Ele é dono de tudo. Ele é dono da nave, que nós que chama a igreja de nave, né? Inventaram isso agora também. Na Bíblia eu não vejo escrito nada disso, mas eles intitulam que agora é a nave, né? A nave. A igreja é a nave agora, é o avião do céu. Amém. Aceito, tudo bem. Amém. Quem que sou eu para dizer o contrário, né? Eu tenho sempre entendido que era a igreja do Senhor, como a Bíblia diz, né? Então ele é dono dela. Se ele é dono dela, a ele prestaremos conta do certo e do errado. Então tudo seja entregue nas mãos dele. E vamos em frente, porque o importante para a gente é buscar olhar para Jesus. Está entendendo? Olhar para Jesus. Porque é ele que dá exemplo de como agradar o Pai eterno. Que iremos morar com o Pai. Está entendendo? E o Filho vai nos levar. Ele disse que nos levaria e nos entregaria na mão do Pai. Como ele mesmo disse, Pai, que nenhum daqueles que tu me deste se percam. Amém? Oh glória! Por isso, confia no Senhor e verdadeiramente encontrarás nele guarida e descanso para a nossa alma. Amém? Vamos ver se a gente consegue ler, escutar mais um pouquinho aqui, vamos ver? Vamos ver se o meu aparelho aqui toca um pouquinho melhor, porque ele está meio rouco, né? É tão lindo isso aqui, mas eu escutei o dia inteiro isso aqui, eu analisei o dia inteiro já isso aqui. Agora que eu for tocar aqui para nós ouvir juntos, nós analisar, para nós poder se alegrar com a leitura juntos, né? Aí ele começou a dar falhando aqui, né? Uma benção, né? Maravilha. Mas vamos tentar de novo, vamos lá. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, Aleluia. saindo de Jerusalém sem ser interrogado, Graças a Deus. pregando com liberdade no nome do Senhor. Tá vendo? No entanto, teve problemas com o Quando grupo dos o Espírito serenistas. Santo abre a mente, Envolveu-se numa discussão acaba o com temor. eles, e o grupo planejou matá-lo. É, Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para Cesareia. De lá, ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o aleluia. país, Judéia, Samaria, Galiléia, foi constatado seu crescimento. Aleluia. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. Graças a O Deus. Espírito Santo estava com eles. e O os Espírito fortalecia. Santo é que nos Eles orienta. cresciam Eu não, maravilhosamente. sinceramente, é o que eu mais Em sua missão de seguro. visitar todas as igrejas, É o Espírito Pedro Santo que chegou nos a dirige. Lida e se encontrou com os cristãos da cidade. Aqueles que é dirigido pelo Havia um Espírito homem Santo chamado nunca Enéas. perdem. Ele Está vivia entendendo? paralítico numa Porque o cama Senhor não havia perde 8 batalha, anos. nunca, para o Pedro adversário. disse, Enéas,
Jesus Cristo o cura. Aleluia. Levante-se e arrume sua cama. O homem pulou da cama na hora. Esse foi Pedro. Vendo o homem andar, os habitantes Tá de vendo? Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Aleluia. Tá vendo para que Deus o chamou? Havia uma Tá aí. discípula chamada Tabita, Tabita, nome que quer dizer gazela no grego. gazela no grego. Ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Enquanto Pedro visitava a região, ela Pedro, adoeceu tá e vendo? morreu. Os amigos prepararam Quem era seu Pedro? corpo para E o agora aí, ó, a funeral e obra que ele vai puseram numa fazer. sala apropriada. A obra que ele fez. Alguns discípulos ouviram que Pedro estava nas vizinhanças de Olha Lida aí. e enviaram 2 homens que o convidaram a ir com eles. Pedro concordou e eles o levaram à sala em que o corpo de Tabita havia sido posto. Glória a Deus. Suas velhas amigas, na maioria Aleluia. viúvas, estavam chorando na sala. Tá vendo? Elas mostraram a Pedro peças de roupa que Gazela Havia feito. Era costureira. Pedro retirou as viúvas da sala, Aleluia. ajoelhou-se e orou. Orou Depois ordenou a morta: que levantasse. Tabita, levante-se. Tá vendo, Ela irmãos? abriu os Tá aí. A olhos. palavra está E quando comprovando. viu Pedro sentou-se. É através de quem? Do Espírito Santo da verdade. É para isso que o Senhor quer que nós nos lubrifique nele, para que essa obra A continue. notícia do milagre correu toda Aleluia. a cidade de Jope. Jesus é o Com mesmo. isso, Não muitos mudou. passaram a confiar no Senhor. É nesse Cristo que eu Pedro creio. ficou um longo tempo na cidade como convidado de Simão, o Aleluia. curtidor de couro. Tá vendo? Atos, capítulo 10. Atos capítulo Havia em 10. Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante Cornélio. da guarda italiana na Amém. cidade. Lindo isso Era hoje, um né, homem irmãos? muito Lindo, bom não e é? levou todos os de Vamos sua ouvir casa sobre a adorar Cornélio. a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando Hoje os muitos mais não necessitados. creem mais nos dons celestiais do Espírito Santo. Mas ouça aí. Certo dia, por Ouça volta das aí. 3 da tarde, ele teve uma visão. Olha aí, a visão é por onde? Pelo Espírito Santo da verdade. Apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisas. A maioria hoje em dia também. O que queres? O Amados, olha só. Jesus disse que ele não mudou e nem tem sombra de mudança. Acabamos de ouvir agora nesta palavra, Cornélio teve a visão de um anjo. Eu já preguei algumas vezes aqui que eu já cheguei a ver anjo voando na igreja, já vi. E eu tenho certeza que muita gente riram de mim. Muita gente até me criticaram aí por aí, que eu sei disso. Mas aqui está a prova, ó. É o tempo de Cristo. Cornélio está aqui falando após a morte de Cristo, após a ressurreição de Cristo, após a subida de Cristo para o céu. Está entendendo? E ele não era discípulo, não. Ele não era discípulo, Cornélio. Está entendendo? Era um soldado. Está entendendo? Mas olha só, que Deus demonstrando que não faz acepções de pessoas, está entendendo? Mas que a fé sim renove as pessoas, que a fé verdadeira, sem interesse, sem grandiosidade, sem ser ator, sem ser querer astro, opera, modifica, age, abre os olhos celestiais para a pessoa ver as obras do Pai. Está a prova aqui, ó. Cornélio, por ser um homem dedicado, respeitador, um homem de fé, Deus lhe abriu os olhos espirituais e ele pôde contemplar e ver o anjo. Esses dias atrás eu preguei até sobre um pastor aí que ridicularizou, né, riu aí no como é que chama, numa mídia aí, acho que no YouTube, sei lá, acho que foi isso, dizendo que os irmãos, um pastor gritando que o anjo estava andando na igreja,
e pulava, olha o anjo na igreja, o anjo está andando, e ele procurava ver e não enxergava e ridicularizou, né? E eu disse, cuidado, irmão, cuidado, porque Jesus disse que não mudou. Se ele mostrou o anjo para Cornélio, o anjo também apareceu para Paulo no caminho, quer dizer, Jesus apareceu para ele no caminho e fez com que ele se convertesse. Está entendendo o mistério? O anjo foi na cadeia, foi lá na prisão, quebrou todo o cárcere, abriu o cárcere para que Pedro e João saíssem. Jesus disse que as mesmas coisas que ele fez no passado, se nós cremos nele, sem heresia, sem o negócio de querer ser melhor do que os outros, sem querer ser mais santo do que o outro, ele opera da mesma forma que operou naqueles dias, em cada um de nós, que se entregar para ele, verdadeiro coração, de humildade, simplicidade de vida, porque nós temos que ser úteis para Deus, e não para nós mesmos, não para nosso parente, nosso amigo, nossa mulher, não. Ser útil a Ele. Tem muitas almas aí, ó, que estão com câncer, com AIDS, com doença, outros que estão aí viciados no crack, num tal de K9 que apareceu aí. Tudo isso é entidade maligna que está se alastrando na terra, porque está no fim dele. Ele já está vendo o seu fim e quer cada vez mais arrastar almas para ele, para morrer junto com ele no inferno. Está entendendo? Enquanto isso, a maioria dos irmãos está preocupado em encher a igreja com heresia. Quer o povo aqui dentro. Isso também é uma armadilha que Satanás está usando para poder levar muitos pastores, muitos presbíteros, diáconos, evangelistas, muitos que dão ouvido à heresia, também vai para o inferno. Porque é como está lá em Mateus 7. Muitos conhecem, mas não tem a fiação correta de dar, pelo menos, de dar atenção, de dar verdadeira, como é que eu falo, atenção para os dons celestiais que o Senhor tem para o seu povo. Ninguém mais busca dons celestiais. Eu sei cantar, canto, eu sei tocar um violãozinho, tá bom, já tá ótimo. O problema é fazer barulho, o problema é fazer o povo se alegrar. Ei, vamos dançar, vamos cantar, adoro Deus, aleluia, glória, aleluia. Tá muito bom, só isso tá bom. Satanás está rindo, está pulando, dando galhaçada, para que naquele dia ele ouça juntamente com esse povo Jesus dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Deram mais valor à heresia do coração, da vaidade, deram mais valor a que enxergava materialmente do que o que o Senhor queria mostrar espiritualmente. Deram mais valor às riquezas, às ofertas, aos abraços, né? Deram mais valor que as pessoas o idolatrassem, né? Achassem o grande, mas pode, como uma vez mesmo Jesus disse, pode verdadeiramente o mestre ser menor do que o aluno? Mas grande maioria aí inverteram isso. Estão querendo ser maior do que o mestre. Eu falei, eu estou falando, olha aí, toca no seu irmão aí que diz assim, toca no outro lá, fala aquilo lá. Meu irmão, dá aleluia. Você aí, dá glória. Vocês estão me ouvindo? É assim que Jesus pregava? Na Bíblia está assim? Eu nunca vi. Porque quem ergue coração para louvar a Deus, quem faz o toque realmente de conversão aos corações, chama-se Espírito Santo da verdade. É este. Não tem homem nenhum que toque coração. Pode levantar entusiasmo, que nem cantor sertanejo, cantores românticos, Roberto Carlos e outros aí. Mas assim que acaba a música, assim que acaba o evento, cai toda a água fria sobre ele, todo o problema. E Satanás que é só dando risada. Captou? Amém. Aleluia. Vamos continuar. Vamos ouvir mais aqui que nosso irmão Pedro, aquele que é pedra, aquele que tinha coragem de interrogar Jesus, era curioso. Pedro era curioso, era bravão, nervoso, turrão, era um homem, né? Mas o principal ele queria conhecer. Então tu quis conhecer.
que fez este homem abençoado e que morreu como meu mestre, morreu como nosso mestre, pendurado numa cruz de cabeça para baixo. E Deus, tenho certeza, Ele está lá, nos braços de Cristo. Valeu a pena, Ele tem certeza que a alma dele agora diz. Espero que nós também possamos dizer, mas nesta orientação, neste rumo, e não no rumo de heresia que o mundo está proporcionando aí à casa do Senhor. Amém? Vamos lá. O anjo disse: suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança. Contou o que havia acontecido. Aleluia. Tá vendo, amados? Os 3 Aleluia. Tá vendo, amados, como é que é o negócio? Deus trabalha por nós. Veja só que a pregação aqui fala, que a Bíblia falada aqui está nos orientando, dizendo que até a Bíblia falada que eu estou aqui tentando passar, mas meu aparelho aqui está falhando muito. Então, o nosso irmão Cornélio era um homem que se dedicava em oração, se dedicava em ajudar o próximo, ele se dedicava em servir ao seu próximo, era um homem verdadeiramente, como muitos dizem aí, religioso. Era um homem dedicado a Deus. Está entendendo o mistério? E o que eu acho mais lindo nisso é que naquela época o Pedro não se misturava com os outros povos, porque a linhagem de Judá não se misturava com os samaritanos e outros, né? E olha só como é o Senhor, para demonstrar seu vaso, seu servo, ele dá orientação. Pedro, naquele dia, tinha que ir à casa de Cornélio, mas Pedro, tenho certeza que por sua vontade própria, por seu entendimento material, ele não iria de forma alguma. E verdadeiramente ele não iria achando que estava fazendo a coisa certa, que estava sendo obediente a Deus, ao mandamento do Senhor. Está entendendo o mistério? É por isso que nós precisamos da orientação do Espírito Santo da verdade. É o que Jesus disse: eis que estarei convosco, eis que enviarei o Espírito Santo, que vos será testemunha de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Então é Ele que nos dá a orientação verdadeira do correto, do que é certo. Está entendendo? Mas se nós não dá atenção para Ele, como entender? Não tem como. Aí é por isso que dá essas confusão aí. Muitos acham que não tem problema cantar rock, não tem problema, sei lá, de vez em quando tomar um vinho, não tem problema, de vez em quando colocar uma música de um samba para ouvir, não tem nada demais. Não tem problema, de vez em quando sair de calção para a rua, de chinelão, peladão, sei lá. Não tem problema. Por quê? Porque não tem a verdadeira essência do Espírito Santo orientando. E tem outra. Quando nós sabemos, quando o Senhor nos dá a orientação do que verdadeiramente é certo, não é para nós sair também martelando os outros. Não é nada disso. Porque na verdade o que o Senhor quer que nós faça é que interceda. O Senhor nunca nos orientou para criticar o próximo, para falar mal do próximo, para apontar seus erros e defeitos. Não, muito pelo contrário. Ele mandou nós interceder, chamar, conversar, né, com carinho, com amor, mostrar a verdade com mansidão. Captou? Não é porque eu quero, que eu penso assim, não, você tem que ser, nada disso. Porque quem abre o coração do homem, quem abre a mente, chama-se Espírito Santo, não homem nem mulher. Vai pôr entendimento na cabeça do outro, se não for o Espírito Santo de Deus. Ok? Amém? Vamos ver se a gente consegue ver. Tá difícil aqui o negócio, viu? Tá difícil. Se não der na próxima eu faço de novo. Vamos ver se a gente consegue aqui, vou tentar ligar de novo.
Vamos ver, vamos prosseguir. Os viajantes se aproximavam da cidade. Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tá vendo? Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Pedro. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual E dormiu. e teve uma visão. Tá Viu vendo? os céus se abrirem. Quem e fez algo essa visão? parecido com um lençol Espírito imenso, Santo. amarrado por cordas, Tá das vendo? 4 pontas desceu até o chão. Tá vendo? Nele estava toda espécie de De animais. répteis, aves Aleluia. e todo tipo de bicho. Tá vendo? Então, ele ouviu uma voz. Mata. Vai em frente, Pedro. Mata e Mate come. e E coma. coma. Pedro respondeu. De jeito nenhum, Senhor. Não. Nunca comi, nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. É isso aí. A voz insistiu. Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. O que Deus abençoou, que não amaldiçoe o homem. Amém? Da visão, quando os Aleluia. homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Tá vendo essa Chamaram visão? o dono da casa e perguntaram se havia um Simão chamado Pedro hospedado Amém. ali. Tá vendo? Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu. Mas o Espírito lhe disse: O Espírito, há tá 3 vendo? homens batendo a porta, procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu que os enviei. Pedro, Amém? Tá vendo? Olha só. Olha só. Tem gente ainda que não acredita que Jesus é vivo. Sabe? Mas não tem no coração aquela certeza absoluta. Tanto é por isso que as igrejas hoje em dia estão nessa tristeza que está por aí, até vergonha. Irmãs com vestido bem agarradinho, com cheio de brinco na orelha, boca vermelha, cantando, louvando ao Senhor. Não estou criticando, mas até a aparência da gente faz um pouco a diferença. Comportamento também faz diferença. Tanto se não fosse fazer distinção do que é autoridade e o que não é, o soldado não precisava usar farda. Para quê? Para mostrar ele, se está fardado, todo mundo vê o fardamento, já fala, ele é soldado. E tem distinção do soldado ainda. Tem que usar divisa. Não entendendo? Está compreendendo o mistério? Pois é. Pois o cristão também tem que ter a sua roupa comportamental. Para que não possa, assim, levar, como eu posso dizer assim, levar vergonha, né? Porque se nós estamos como demonstração de Deus na terra. É isso. Nós somos representantes do rei. E o rei não andou desta forma. O rei não andou na terra de qualquer jeito. Paulo mesmo citou certas vezes que nós sejamos imitadores de Cristo. Não imitadores um dos outros, imitador do artista, imitador do cantor gospel, do cantor famoso, do Elvis Presley, do John Lennon. Não! Deus não mandou nós seguir moda nenhuma. Sabe qual é a moda? A moda é ser obediente ao mandamento dele, à vontade dele, e olhar somente para ele. Isso não é ser cretense, isso não é ser crente da antiga, não. É preservar a sua alma, para não ir para o inferno. Para que aquele dia o Senhor possa dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Que fome é esta? Fome da verdade, fome da sinceridade, fome da honestidade. Tem tanta gente aí que verdadeiramente tem trabalhos, tem coisas que fazem que não agrada a Deus. Mas na igreja, nossa, bate no púlpito, pula,
e fala que, nossa, que dá até, como é que chama, palavras de autoridade, palavras de conserto ao povo, de que ele próprio não tem. Eu estou falando que eu já cheguei a ver, tá entendendo? Em muitos lugares por aí. A pessoa na igreja é um ator, fora dela é um qualquer. Você faz qualquer coisa e tal, né? Não tem compromisso. 24 horas, que é o cristão, ele tem que ter compromisso com Cristo. Está entendendo? Todo o tempo. A sua mente é livre. Ninguém pode prender a sua mente nem seu pensamento. Está entendendo? O Senhor ouve o nosso pensamento até dormindo. Olha só, Pedro, tenho certeza que pelo entendimento materialista dele, ele não ia de maneira nenhuma aceitar acompanhar os 2 varões que vieram buscá-lo na sua casa para ir à casa de Cornélio. Por quê? Porque não pertencia à mesma cidadania de Pedro. Está entendendo o mistério? Mas o Senhor, que conhece o coração, que conhece o íntimo de cada um de nós, já orientou Pedro antes para que ele não pecasse e que viesse ver que Deus não faz acepção de pessoas, nem de credo, nem de cor, nem de raça. Está entendendo? Nesta visão, e pelo que ele pôde ver após, ele entendeu quanto Deus é misericordioso. Aleluia! Vamos continuar? Vamos tentar ver se a gente está tão gostoso ouvir isso aqui, mas está ruim o aparelho aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir mais um pouquinho e já findo já, tá? Amém, aleluia. Obedeceu e disse aos homens: sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Eles responderam: o capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país, recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo, para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Aleluia. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Glória a Deus. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Glória a Deus. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava. Um dia de viagem a pé. Sozinho. A pé, não tinha carro, trem, não tinha nada, era a pé. Um dia de viagem. Que Pedro passou pela porta. Cornélio pôs-se em pé, saudou-o e se curvou para adorá-lo. Aleluia. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Isso. Não faça isso. Sou apenas um homem. Um homem igual ao Senhor. Aleluia. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Glória a Deus. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, não mesmo. nem se associam com elas. Verdade. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim sem fazer perguntas. Graças a Deus. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Oh, aleluia. Cornélio explicou. Há 4 dias, mais ou menos nesta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa, orando. De repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi o que eu fiz. Mandei chamá-lo. E agradeço sua atenção em ter vindo. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e nele não há sombra nem mudança. Esse é cristão, isso é ser cristão. É essa a função do cristão. Não é andar ligado no que está na terra. Muito pelo contrário, é ligar no que está no céu.
Porque lá de cima é como se ele fosse um satélite gigantesco. E sobre esse satélite está o conhecimento de toda a nossa existência, toda a terra, de tudo que está aqui. Esse satélite é Cristo nosso Senhor, que subiu ao céu. E de lá ele enviou o Consolador. E nesse Consolador, que é o ar que nós respiramos, é o vento, o ar que nós não enxergamos com os olhos visuais, mas só com o espiritual, que dá para se ouvir. Olha só, veja, ele faz a mesma coisa. Por que Deus não fala com você diretamente, assim, direto conosco? Por quê? Falha nossa. Nós estamos muito pego da matéria, necessidade, luta. Nós estamos olhando muito para as costas um do outro. O nego está mais preocupado em demonstrar fidelidade, mas o coração enganoso. Pois é. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. É isso. É o que falta em nós. Porque o Espírito Santo verdadeiramente nos orienta. Nós temos que dar a visão, nós temos que dar a verdadeira atenção. Porque o que o Espírito Santo fez com Pedro, ele faz com qualquer um de nós. Nós é que nos achamos, às vezes, fracos. Não podemos. De maneira nenhuma. Que Satanás quer isso. Que eu e você se achem incapazes. Para quê? Para que o poder de Deus não seja abrajante sobre a terra. Para que não haja imposição de mão e o aleijado volte a andar. Para que não haja imposição de mão e o cego volte a ver. Porque se isso começar a acontecer diariamente, verdadeiramente muitas almas vão ver que Jesus ainda opera com o mesmo poder de antes. Ele é o mesmo. É nós. A falha está em nós. Amém? Ô glória. Vamos ver a história mais? Vamos ver. Vamos escutar mais um pouquinho em nome de Jesus, para aumentar a nossa fé e ter certeza disso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que temos que entrar no seu querer e em sua vontade. Aleluia. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir Glória o a que o Senhor Deus. pôs em seu coração para nos falar. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Glória a Deus. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não, Não importa sua etnia ou sua origem. verdade. Se têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. Glória a Deus. A mensagem que Ele enviou aos Aleluia. israelitas é que por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E Aleluia. agora vejo que Ele está fazendo isso em toda a parte, com todo mundo. Graças a Deus. Vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Aleluia. Começou na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois Arrependei-vos. chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus como Graças a Espírito Deus. Santo. É o Espírito Ele Santo. percorreu a Sem nação, ele, ajudando o povo ninguém e terá curando discernimento todos da que eram sua oprimidos salvação. pelo diabo. É Ele verdade. podia fazer isso porque Deus estava com ele. Aleluia. Nós mesmos fomos testemunhas Graças de a tudo que Deus. ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pregando numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus Ressuscitou. o ressuscitou e ele foi visto, mas não por todos. Aleluia. Ele não se apresentou publicamente como antes. Aleluia. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. É verdade. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele Aleluia. nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou o juiz dos vivos e dos mortos. Graças a Deus. Nós não Aleluia. estamos sozinhos nisso. Não. Afirmamos que é Graças a somente Deus. por meio dele que recebemos o perdão dos pecados. Só o que só é através confirmado dele. por todos os profetas. Glória a Deus. Não a mensagem foi anunciada.
o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam. Não podiam crer Glória a que o Deus. dom do Espírito Santo fosse derramado sobre não-judeus. É. Como? E eles os ouviram falar em línguas. Oh, glória! Aleluia! Pedro perguntou: podemos negar o batismo com água a esta gente? Não! Há alguma objeção? Não! Afinal, eles receberam o Espírito Santo como nós. Graças a Deus! Não havendo oposição, ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Oh, glória! E Pedro foi convidado a ficar com eles alguns dias. Oh, maravilha! Olha que lindo, né, irmãos? Oh, maravilha! Tá vendo? Se o Espírito Santo é lá do céu, ele é a autoridade maior. Tá entendendo o mistério? Uma maravilha isso, né? Graças a Deus. E olha só, Pedro entendeu quanto era a misericórdia de Deus. Pela natureza e entendimento carnal dele, ele não iria na casa de Cornélio, não iria ter essa maravilha que aconteceu. Está entendendo? Isso serve para nós. Não querer medir as coisas de Deus, ou mesmo não querer aceitar o que Deus impõe em nossos corações, ou fala conosco. Nós precisamos ser receptível, está entendendo? Ser acéptico a entender, a ouvir, a abrir a cabeça, abrir os ouvidos para ouvir o que vem lá do céu. Porque para ouvir as coisas lá do céu, é preciso verdadeiramente se desprender dos valores terrenos. Senão não tem como. Não tem como, meu amigo. Não tem como, minha amiga. Para poder nós entender as coisas do céu, é preciso verdadeiramente esvaziar das coisas da terra. Tá entendendo? Entrar no quarto, se fechar ali, chorar, ali falar tudo para Deus, pôr a cara no chão, no pó mesmo, e dizer: Deus, Senhor, eu estou assim, estou assado, estou precisando disso, precisando daqui, Senhor, eu estou com o coração preso, estou magoado com fulano, com ciclano, Senhor, me dá graça para que eu possa trocar minha natureza, falar tudo que sente, rasgar o coração, abrir verdadeiramente a mente. Porque olha só o exemplo do nosso irmão Pedro, eu sempre tenho olhado para ele como meu exemplo, tá entendendo? Era um homem que tinha coragem, sabe o que é coragem? De brigar com Cristo, de falar alterado por Cristo, de interrogar Cristo. Pode acompanhar na Bíblia aí, foi o que mais interrogou, foi Pedro, tá entendendo? Foi o que mais interrogou Jesus, foi o que mais teve preocupação em entender a verdade, tá entendendo? Era um homem prepotente, nervoso, irritado, ele não tinha paz em si mesmo. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo da verdade dentro dele. Não tinha ainda ali aberto a mente para entender. Mas desde o dia que foi aberto, ele sem estudo, sem estudo nenhum biblicamente, só com a instrução do mestre, ele abriu a boca ao descimento, a hora que desceu o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, foi até o alpendre, ali pregou, e sua pregação teve mais de 3.000 almas que conheceu e veio para os pés de Cristo. E aí começou a nascer a igreja primitiva. Está captando como Deus sabe como trabalhar? Depende de nós, meu irmão. Depende de nós. Jesus ainda pode usar você, pode usar eu, pode usar qualquer um no meio de nós que verdadeiramente trocar o valor desta terra para o valor de Cristo. Está entendendo o mistério? E trocar as coisas, em vez de procurar chorar para Cristo que está faltando isso, está faltando aquilo, que eu não tenho ouro, não tenho prata. Quantos aí eu vejo verdadeiramente, até pelas mídias aí, nego se gloriando, porque antes pagava aluguel, e depois que foi para tal lugar, Deus lhe deu em dobro. Mas Jesus disse claramente que aonde está o teu coração, ali está também o teu tesouro. Quer dizer,
Aonde está a tua ganância? Aonde está a tua busca? O teu conformismo? O teu querer? Está ali também a sua recompensa. Então, Deus não nega ouro nem prata para ninguém. Só que a promessa dele não foi essa. A promessa dele foi nos dar uma vida eterna com Deus. Amém? Eu vou parar por aqui, graças a Deus. Que Deus possa abrir aí teu coração, tua mente. Que o Senhor possa aí verdadeiramente levar para você aí mais compreensão das coisas do Senhor. E que o Espírito Santo da verdade venha aí abrir tua mente, teu coração e te fazer feliz, tá? Porque vamos na caminhada, mas no rumo certo da vida eterna com Cristo, tá bom? Segunda-feira, prometo, tá? Segunda-feira sim, estarei aqui fofocando de Cristo para a libertação. Aí segunda-feira eu vou orar pela sua casa, pelo seu doente, pelas suas enfermidades, por tudo aquilo que você aí verdadeiramente sente que tem algum espírito maligno, alguma coisa obra mal, alguma opressão. Na segunda-feira está marcado, tá? Segunda-feira estarei orando aqui para essa intercessão pelo do Espírito Santo de Deus na sua vida, tá bom? Deus que abençoe. Vou finalizar agora com uma oração final em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai eterno, neste momento entrego, Pai, essa divina palavra nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por ter me trazido esta palavra passada aos irmãos, às pessoas e aos ouvintes que aí estão ouvindo. Que o Senhor possa operar em suas vidas, possa abrir tuas mentes, seu coração e verdadeiramente, Senhor, fazer um pacto contigo de sinceridade, fidelidade, de vida e de coração, para que possam naquele dia ter o direito, Senhor, de morar contigo na Nova Sião, para a tua honra e para a tua glória, porque tudo é criado por ti, tudo foi cedido por ti e tudo regressará para ti, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Toma todos nas tuas mãos e faça-se a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Graças a Deus. Que a doce paz e a doce comunhão do Divino Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre, em cada vida, em cada lar, em cada coração, em cada um que dá crédito à palavra dele, em nome de Jesus. Amém. Deus que abençoe. Até segunda-feira, em nome de Jesus. E aqueles que quiserem oração, pedir, manda aí pelo Face, tá? Moisés José de Araújo, tá? O Face de Moisés José de Araújo. Entra aí no meu Face. Fale aí, faz seu pedido de oração. E durante o dia eu vou lá pegar, marcar seu nome. E à noite, na hora que eu estiver fazendo a live, anunciarei seu nome e anunciarei a oração aí para a sua casa, para você, para a sua vida, tá bom? Evangelista Moisés. Você pode entrar no Face lá, tá? No Facebook Moisés José de Araújo, tá bom? Põe lá Moisés José de Araújo no guia de busca lá, né? Na procura. E põe a noite, faz aí seu pedido de oração, tá bom? E segunda-feira à noite anunciarei teu nome, em nome de Jesus, na hora da live, tá bom? Que a paz e a doce comunhão do Divino Espírito Santo esteja em cada vida, em cada lar, em cada coração, hoje e para todo sempre. Amém. Mais uma vez. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Oh, glória! Tá frio. Tá frio! Tá frio! Tá frio!
Ô glória! Tá frio, Jesus! Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. De graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Amém. A paz do Senhor. Amém.